Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. Capítulo 7. Os juramentos e a verdade interior. Quando o sim é sim e o não é não. Mateus 5:33 a 37. Introdução. Vivemos em uma era de discursos manipuladores, promessas quebradas e verdades distorcidas. Nesse contexto, a palavra de Jesus soa como uma convocação radical à transparência, simplicidade e integridade. O ensino de Jesus sobre os juramentos não é apenas uma recomendação ética, é um diagnóstico espiritual. O problema não está em jurar, mas no motivo pelo qual precisamos jurar. Se nossa palavra não é confiável por si mesma, então nosso caráter está comprometido. Texto bíblico, Mateus 5, 33 a 37, NVI. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o sim de vocês sim, e o não, não. O que passar disso vem do maligno. Análise e interpretação. 1. A cultura dos juramentos, versículo 33. Nos tempos de Jesus, os juramentos eram usados para validar compromissos e contratos. No entanto, tornaram-se um artifício para manipular ou esconder a verdade. Os fariseus faziam distinções casuísticas. Jurar pelo céu não era tão sério quanto jurar pelo templo. Jurar pela terra podia ser desconsiderado. Jesus denuncia essa hipocrisia legalista. Para ele, todo juramento é feito diante de Deus, mesmo que o nome dele não seja citado. 2. Não jurem de forma alguma. Versículos 34 a 36. Aqui, Jesus não proíbe juramentos solenes, como em tribunal, por exemplo, mas condena a frivolidade com que eles eram feitos. O ensino é claro. Quem vive em verdade não precisa de artifícios para ser crido. A ética do reino é simples. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Aplicação espiritual. A verdade deve ser uma marca natural do discípulo, não uma exceção que precise ser provada com juramento. 3. O que passar disso vem do maligno. Versículo 37. Jesus revela que a multiplicação de palavras para confirmar algo é sinal de suspeita ou manipulação, algo que tem origem no maligno. Mentiras, meias-verdades, enganos piedosos, jeitinhos. Tudo isso corrompe o coração e destrói a confiança. Conexões interdisciplinares. Na psicologia da linguagem, a comunicação eficaz depende da coerência entre palavras e ações. A falta de integridade cria ansiedade, desconfiança e isolamento. Na filosofia de Kant, a verdade é um dever moral absoluto. Mentir, mesmo com boa intenção, quebra a dignidade da pessoa. Na sociologia da confiança, toda comunidade saudável é sustentada pela verdade. A erosão da confiança destrói lares, igrejas, empresas e nações. Aplicações práticas. Cumpra sua palavra, mesmo nas pequenas promessas. Não diga vou orar por você se não for orar. Seja honesto em contratos, horários, relatórios, conversas. Eduque seus filhos com verdade, sem ameaças ou enganos. Peça perdão quando faltar com a palavra. Ilustração. Certa vez, um homem muito influente disse: "Na minha terra, o fio do bigode vale mais que papel assinado." Jesus diria: "Na minha terra, o reino, nem o bigode é preciso, um sim honesto basta." A integridade do discípulo é medida na coerência entre o que fala e o que vive. Conclusão.
No reino de Deus, a palavra é sagrada. Deus criou o mundo com palavras. Jesus é chamado Verbo, Logos. Mentiras não são apenas distorções. São ataques à imagem de Deus em nós. A verdade liberta, dignifica e sustenta. E o verdadeiro discípulo de Cristo fala com simplicidade, vive com integridade e transmite confiança. Pergunta para reflexão. Sua palavra tem sido suficiente por si mesma? Em quais áreas você precisa restaurar sua integridade no falar? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá, vamos conversar hoje sobre um tema, integridade e simplicidade no falar. Parece até, meio radical hoje em dia, né, com tanto discurso calculado por aí. Verdade. Promessas que, muitas vezes ficam só na promessa mesmo. Exato. E a gente está olhando para isso a partir de uma análise bem específica de um trecho de Mateus 5, versículos 33 a 37. Isso, onde Jesus fala sobre juramentos. Mas o negócio vai mais fundo, né? Toca na questão da verdade que vem de dentro. Sim. E o nosso objetivo aqui é tentar entender melhor por que um simples sim ou não deveria bastar, sabe? O que isso revela sobre o caráter da pessoa. Tem aquela frase-chave, né? Que é bem direta. Muito direta. Seja o sim de vocês sim e o não, não. O que passar disso vem do maligno. Pesado. Vamos tentar desempacotar isso. Com certeza. Para começar, é bom ter em mente o contexto da época, né? Total. Juramentos eram, o padrão para fechar negócio para garantir acordos. Isso. Só que, como a fonte mostra, a coisa era, digamos, manipulável. Havia todo um preciosismo legalista. Aquelas distinções, né? Jurar pelo templo era uma coisa, pelo ouro do templo era outra, pelo céu, quase um guia de como dar um jeitinho na palavra. Exatamente. E aí entra a crítica de Jesus, né? Apontando essa hipocrisia toda. Ele basicamente diz, olha, não importa pelo que você jura. Tudo está ligado a Deus, no fim. Isso. Jurar pelo céu é o trono de Deus. Pela terra, onde ele descansa os pés. Não tem para onde correr, entende? O problema não era talvez o juramento super solene em tribunal, sei lá. Certo, em situações extremas. Mas a banalização, essa necessidade de ficar reforçando a palavra ao tempo todo, porque, no fundo, ela já não se sustenta sozinha. Perdeu o valor. E isso leva direto para a instrução central, que é bem disruptiva. Não jurem de forma alguma. Que a palavra de vocês seja sim, sim e não, não. Ponto. A ideia, então, é que a verdade não precisa de enfeite, de garantia extra. Ela deveria ser a marca natural de quem fala. A palavra bastaria. Simples, mas uau. Uau mesmo. E a parte do o que passar disso vem do maligno, a conexão é muito forte. O que seria esse passar disso? Qualquer coisa além do sim honesto e do não honesto, né? Os juramentos à toa, as garantias exageradas, aquele juro por Deus dito da boca para fora. A fonte argumenta que essa necessidade de algo a mais surge justamente onde falta confiança. Exato, onde já existe a suspeita, o medo do engano, da manipulação. E essa desconfiança, essa névoa de meias-verdades, é isso que o texto liga a essa origem, digamos, corruptora. Interessante como essa ideia de verdade e confiança ecoa em outras áreas, né? A fonte até menciona umas conexões. Sim, menciona. E são conexões que, olha, só reforçam o quanto isso é central. Na psicologia da linguagem, por exemplo. Como a gente processa a fala? Isso. Estuda-se muito a coerência entre o que se diz e o que se faz. Isso é a base da confiança. Quebrou isso, gera um ruído, uma dissonância, quebra laços mesmo. Faz sentido. E na filosofia? Aí, a fonte lembra de Kant. Para ele, a verdade não era negociável. Era um dever moral absoluto, categórico. Pesado? Qualquer mentirinha, então? Exato. Mesmo as pequenas, na visão dele, já minavam a estrutura moral toda. Não é questão de conveniência, é princípio. Nossa, isso dá uma dimensão diferente para a nossa fala do dia a dia, né? Totalmente. E tem a sociologia também. A análise mostra a confiança como, o cimento social. Que une as pessoas.
Comunidades que funcionam bem, sejam famílias, empresas, a sociedade toda, elas dependem dessa base de verdade. Sem ela, a cooperação vai para o espaço, a estrutura começa a rachar. A palavra íntegra é o alicerce, sabe? Entendi. Mas como trazer isso para a vida real? Porque concordar é fácil, mas na correria, nas pequenas coisas... Pois é, a fonte dá umas dicas bem práticas, pé no chão mesmo. Começa com o básico, cumprir as promessinhas. Aquela ligação que você disse que ia fazer, o e-mail que prometeu mandar. Coisas pequenas, mas que constroem ou destroem a confiança. Justamente. Ser honesto sobre prazos, sobre o que você realmente consegue fazer. Não adianta prometer o mundo se não vai entregar, né? E aquele vou orar por você. Ah, esse é clássico. A fonte toca nisso. Evitar falar isso, só tu falar como frase feita, sem a intenção real de orar. É usar uma coisa séria de forma leviana. Entendi. E se falhar? Se a palavra não for cumprida? Aí entra outra coisa crucial. Reconhecer o erro e pedir perdão. Isso não te diminui, pelo contrário, restaura a integridade que foi quebrada ali. Mostra que você se importa com a sua palavra. Lembro de uma imagem que a fonte usa, antiga, do fio do bigode, como garantia. Era um símbolo de honra, né? A palavra valia aquilo. É uma imagem forte, sim. Mas o ensinamento aqui parece ir ainda mais fundo, não acha? Como assim? O fio do bigode ainda é uma garantia externa, certo? Uma coisa física, um símbolo. O ponto do texto parece ser que, na lógica do reino de Deus que está sendo descrita ali, a garantia tinha que ser interna. A própria pessoa. Exatamente. A integridade da pessoa seria a garantia. O sim dela valeria por si só. Não precisaria de fio de bigode, de contrato super complexo, de juramento para todo lado. Seria a coerência total entre o ser e o falar. Fascinante isso. Então, não é só sobre não mentir descaradamente. Não mesmo. É sobre cultivar uma transparência. É radical. Uma honestidade que permeia tudo. Certo. A conclusão que a fonte nos leva, assim, é que a palavra nessa visão tem um peso quase sagrado. A mentira, a meia-verdade, a fala vazia, não é só um deslize social. É algo que arranha a imagem de Deus em nós, que a fonte associa a verdade com V maiúsculo. E a palavra íntegra, por outro lado? É libertadora. É a base da dignidade, da confiança mútua que a gente tanto precisa. Sustenta as relações. Faz todo sentido, realmente. Falar com simplicidade, mas viver com essa integridade por trás. É isso que constrói confiança de verdade, né? Aquela que dura. Exato. Bom, e para a gente fechar, fica uma reflexão no ar, inspirada na fonte. Podemos pensar assim: a palavra que a gente tem usado, ela tem se bastado? Reflete essa integridade toda? Uma boa pergunta para se fazer. Fica aí para pensar. Será que tem alguma área na nossa vida onde a gente precisa, talvez, restaurar essa conexão mais profunda entre o que a gente fala e o que a gente realmente é?